Numa época tumultuada em Israel, onde os filisteus mantinham um domínio opressivo sobre a terra, surge o cenário do nascimento de Sansão. Dotado de um destino divino, ele nasce sob a promessa de se tornar um nazireu, consagrado ao serviço de Deus em meio ao povo de Israel. Um fio de esperança tecido pelas mãos do Altíssimo, dotando-o de uma força singular, incumbido de uma missão grandiosa. É no livro dos Juízes que essa narrativa épica se desenrola, revelando os feitos extraordinários desse herói sagrado. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Juízes capítulo 13, versículo 1. Neste ponto da história, somos apresentados a Manoá, um homem cuja esposa enfrentava a angústia da esterilidade, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes 13, versículos 2 e 3. Este evento singular ecoa na narrativa bíblica, equiparando-se à concepção de Isaac no Antigo Testamento e ao nascimento de João no Novo Testamento. O nascimento dessa criança prometida carrega consigo a missão crucial de libertar Israel do jugo dos filisteus. Contudo, com esse propósito divino, vem uma condição singular, diferente de qualquer outro juiz anterior. O anjo instrui a esposa de Manoá a criar a criança de acordo com o voto nazireu, uma promessa consagrada explicada no livro de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor de vinho e de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Números 6, do versículo 1 ao 5. Esse compromisso sagrado implicava em abstinência de vinho ou cerveja, além da proibição de cortar seus cabelos. Curiosamente, o anjo também instruiu a mulher a evitar o consumo de vinho ou cerveja durante a gravidez e a se abster de alimentos impuros. Essas restrições apontavam para a consagração precoce de seu filho ao serviço de Deus como nazireu, mesmo antes de seu nascimento. Mesmo tendo recebido a mensagem celestial diretamente, a mulher compartilhou as instruções com seu marido. Então, Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. Juízes 13, do versículo 8 ao 13. Manoá, talvez confundindo o visitante com um simples homem enviado pelo Senhor, ofereceu-lhe hospitalidade, sugerindo que permanecesse enquanto preparavam um bode para o banquete. O visitante aceitou a oferta de permanecer, mas recusou-se a comer, instruindo que uma oferta queimada seria mais adequada. Quando Manoá colocou a oferta sobre a rocha, conforme solicitado, algo miraculoso ocorreu.
O visitante acendeu nas chamas e partiu para os céus. Diante desse prodígio, Manoá e sua esposa prostraram-se com os rostos no chão. Em um instante de temor, Manoá reconheceu a presença divina, expressando o receio de que morreriam por terem visto a face de Deus. Assim, corretamente identificou o anjo do Senhor como o próprio Deus. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes 13, do versículo 19 ao 24. Deus derramou suas bênçãos sobre Sansão, e o Espírito do Senhor começou a guiá-lo, preparando-o para a grandiosa obra que o aguardava. No entanto, mesmo sendo consagrado desde o nascimento, Sansão tomou decisões questionáveis ao longo de sua jornada, revelando assim a complexidade da intervenção divina na vida humana. Sua visita a Tímna e seu desejo de se casar com uma jovem filistia surpreenderam seus pais, que tentaram aconselhá-lo sabiamente, alertando-o contra a união com alguém de fora do povo de Deus. Contudo, desconheciam que o interesse de Sansão por essa mulher específica era parte do plano divino, uma oportunidade providenciada pelo Senhor para um confronto iminente com os filisteus. E desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Juízes 14, do versículo 1 ao 4. Durante sua jornada para Tina, onde residia sua futura esposa, Sansão enfrentou um desafio formidável. Um leão jovem investiu contra ele. Nesse momento crucial, o Espírito do Senhor desceu sobre ele com poder irresistível, e Sansão, sem qualquer arma, despedaçou o leão com as próprias mãos. Esse extraordinário feito foi uma poderosa evidência de que ele fora escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímna. E chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Juízes 14, versículo de 5 a 7. Sansão decidiu desafiar os filisteus com uma charada durante um banquete que provavelmente serviria como sua festa de noivado. O prêmio por decifrar a charada dentro de uma semana seria 30 mudas de roupas, um sinal de honra e prestígio nos tempos bíblicos. Refletindo sobre sua recente experiência de confronto com o leão e o mel encontrado dentro do animal, Sansão lançou a charada. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte.
Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Juízes 14, do versículo 10 ao 14. Os filisteus ficaram furiosos por não conseguirem decifrar a charada de Sansão. Ameaçaram matar a esposa de Sansão, que também era uma filistia, e toda a sua família, a menos que ela conseguisse extrair a resposta dele. Aterrorizada com a perspectiva de perder sua vida e a de seus entes queridos, ela chorou diante de Sansão por 7 longos dias, até que ele não pôde mais suportar vê-la aflita. Diante da insistência dela, Sansão revelou a resposta, e os filisteus souberam que haviam obtido a resposta através dela. Impulsionado pelo Espírito do Senhor, Sansão matou 30 homens filisteus em outra cidade, cumprindo o acordo das 30 mudas de roupas. Após esse episódio, ele retornou para casa, mas sua esposa não estava mais com ele. Em um segundo momento, Sansão causou mais devastação aos filisteus. Quando tentou visitar sua esposa, foi impedido por seu próprio pai, que presumiu que Sansão não a queria mais. Em um ato de retaliação, Sansão destruiu as colheitas dos filisteus, amarrando rabos de 300 raposas com tochas acesas e liberando-as nos campos. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, porque disse seu pai: por certo dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão, e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada 2 caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais. Juízes 15, do versículo 1 ao 5. Em uma cruel retaliação, os filisteus assassinaram a esposa de Sansão e também seu pai. Consumido pela dor e pelo desejo de justiça, Sansão tomou para si a vingança, sem armas em mãos, mas com uma determinação feroz. Então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Tinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: assim o havíeis de fazer? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Juízes 15, do versículo 6 ao 8. Os filisteus, sedentos por vingança, sitiaram uma vila em Judá, em busca de Sansão, enquanto ele se refugiava em uma caverna. Para apaziguar seus opressores, 3.000 homens de Judá decidiram entregar Sansão, alegando que sua presença havia trazido problemas ao provocar a ira dos filisteus. Aqui, a ironia atinge seu ápice. Entregaram aos filisteus aquele que Deus havia enviado para libertá-los do jugo opressor. Relutantemente, Sansão concordou em acompanhá-los, mas somente depois de assegurarem que não o matariam. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém,
de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Juízes 15, versículos 12 e 13. Quando os filisteus avistaram Sansão, amarrado e sendo conduzido em sua direção, seus gritos ecoaram. No entanto, naquele momento crucial, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão com uma intensidade avassaladora. Para os filisteus, isso era uma má notícia, pois confrontar alguém com o Espírito do Senhor ao seu lado era uma batalha perdida desde o início. Diante do poder divino que o impulsionava, as cordas que o prendiam se tornaram insignificantes. Sansão, então, encontrou uma mandíbula de burro e a utilizou como arma para derrotar 1000 homens. Sob a influência do Senhor, ele realizou o que seria humanamente impossível. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Juízes 15, versículos 14 e 15. Após triunfar sobre os filisteus, Sansão, exausto e sedento, clamou ao Senhor por auxílio. Em sua graça, o Senhor prontamente respondeu, restaurando as forças de Sansão ao criar uma fonte no local. Esta fonte foi nomeada de Fonte do que gritou, em memória da súplica de Sansão. E assim, Sansão liderou Israel por 20 anos, exercendo seu papel como juiz sobre o povo. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela a água e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até ao dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Juízes 15, do versículo 18 ao 20. Quando o Espírito do Senhor descia sobre Sansão, era acompanhado por feitos miraculosos. No Antigo Testamento, essa manifestação do Espírito acontecia em resposta a circunstâncias específicas. No entanto, desde os tempos do Novo Testamento, o Espírito do Senhor veio habitar em cada crente, oferecendo sua orientação e poder constantes. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Isso indica que do lado da cruz, a presença sobrenatural de Deus não está mais associada ao Espírito, descendo sobre os fiéis, mas sim a plenitude do Espírito que opera dentro de nós. O Espírito veio com poder sobre Sansão para propósitos sobrenaturais, e esse mesmo Espírito permanece conosco até os dias de hoje. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, versículo 16. Precisamos entender que muitas vezes nos preocupamos tanto em seguir os padrões do mundo que negligenciamos reconhecer a presença divina em nossas vidas. Em vez disso, devemos nos encher do Espírito, o que significa essencialmente viver sob sua autoridade e orientação. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Neste ponto da narrativa, as escolhas pessoais de Sansão tornam-se ainda mais preocupantes. Ele foi a Gaza, onde se envolveu com uma prostituta.
Esse episódio reflete a trágica tendência do povo de Israel ao longo dos anos, entregando-se à prostituição espiritual ao buscar outros deuses. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Juízes 2, versículos 17. Eles haviam claramente sucumbido à cultura ao seu redor, traindo assim o Senhor. Nesse ponto de sua vida, Sansão, o líder de Israel, estava vivendo abertamente de uma maneira que ecoava as transgressões de Israel. Essa tendência seria sua ruína. Os filisteus em Gaza descobriram a presença de Sansão com a prostituta e acreditaram que o haviam capturado, vigiando todas as saídas da cidade. No entanto, quando Sansão estava pronto para partir, ele simplesmente arrancou as portas da entrada da cidade, juntamente com os 2 postes do portão, e os carregou em seus ombros até o topo da montanha sobre Hebrom. É uma cena impressionante, pois carregar portas maciças por várias quadras em terreno plano seria uma proeza impossível para qualquer pessoa comum. Essa demonstração de força serve como evidência de que, mesmo quando Sansão se afastava da vontade de Deus em suas ações, Deus ainda não o havia abandonado completamente. Sansão já estava em uma espiral descendente quando Dalila entrou em sua vida e ele se apaixonou perdidamente por ela. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Juízes 16, versículos do 1 ao 4. Não está claro se Dalila era uma filistia, mas sua lealdade estava com eles e com sua recompensa em prata. Os líderes filisteus a persuadiram a descobrir o segredo da grande força de Sansão para que pudessem subjugar e neutralizá-lo. Prometeram-lhe uma generosa quantia em dinheiro como recompensa por sua cooperação. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Juízes 16, versículo 5. 3 vezes Dalila tentou extrair o segredo da força de Sansão, enquanto os filisteus aguardavam para emboscá-lo. A cada vez, Sansão oferecia-lhe uma história falsa sobre a fonte de sua força, mas ela persistentemente o pressionava. No final, Dalila empregou o mesmo artifício utilizado pela esposa de Sansão quando o traiu aos filisteus. Ela o confrontou, clamando: como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo? Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão:
Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Juízes 16, do versículo 6 ao 14. Ela também o acusou de zombar dela, argumentando que não trairia sua confiança se o amasse verdadeiramente. Dia após dia, ela o pressionou até que ele, irritado, finalmente lhe revelasse a verdade completa. Seu cabelo era a fonte de sua força, e se fosse cortado, ele se tornaria tão frágil quanto qualquer outro homem. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Juízes 16, do versículo 15 ao 17. Dalila não perdeu tempo. Enquanto Sansão dormia em seu colo, ela cortou seus cabelos. Enquanto os líderes filisteus estavam escondidos nas sombras, trazendo sua recompensa em prata, ela estava livre para contar seu sujo dinheiro enquanto o ato era consumado. Uma vez que Sansão estava indefeso, somos confrontados com estas tristes e lamentáveis palavras. Quando ele despertou, planejou escapar como havia feito antes, balançando-se para se libertar. No entanto, ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila em detrimento de sua devoção a Deus, e isso lhe custou caro. Isso serve como uma prova de que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, pode superar a importância do relacionamento com Deus. Sansão pagou um preço terrível por sua transgressão. Seus olhos foram arrancados, ele foi acorrentado e forçado a trabalhar na prisão dos filisteus. Em outras palavras, os inimigos de Deus assumiram o controle total sobre ele. Este é um lembrete claro de que, quando Deus é removido da equação, Satanás toma o controle. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Juízes 16, do versículo 18 ao 22. Aqui percebemos que Deus ainda não havia terminado com Sansão. Por que então nos é dito que seus cabelos, a fonte de seu poder, começaram a crescer novamente?
O retorno de seu cabelo foi um símbolo externo de seu arrependimento interno e retorno a Deus. Sua verdadeira penitência seria evidenciada em sua futura oração ao Senhor. Às vezes, para atrair toda a nossa atenção, Deus nos leva ao ponto mais baixo possível. Sansão estava no fundo do poço, mas seus cabelos começaram a crescer novamente. Enquanto os líderes filisteus se reuniam para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagon, Sansão estava ocupado moendo grãos na prisão. Eles estavam todos prontos para se regozijar, porque sua divindade lhes havia fornecido comida. Durante essa reunião, os filisteus estavam em êxtase e decidiram entreter-se colocando Sansão entre os pilares do templo. No entanto, ao fazer isso, estavam se colocando em uma posição de derrota. O templo estava lotado, com cerca de 3.000 pessoas no telhado. Percebendo a situação, Sansão implorou a Deus que o capacitasse mais uma vez para que ele pudesse derrubar o templo dos filisteus. Ele usou toda a sua força, e com um último esforço, o templo desabou sobre os líderes e a multidão toda. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem e diziam: "Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo." Semelhantemente, vendo-o, o povo louvavam ao seu Deus, porque diziam: "Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos." E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: "Chamai Sansão, para que brinque diante de nós." E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: "Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas." Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: "Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos." Sansão abraçou com força as 2 colunas centrais, sustentando assim a casa, com a sua mão direita em uma e sua esquerda na outra. Então ele proclamou: "Pereça eu com os filisteus." Com toda a sua força, ele inclinou-se, e a casa desabou sobre os príncipes e todo o povo que ali estava, causando mais mortes em sua morte do que durante toda a sua vida. Em seguida, seus irmãos desceram, junto com toda a casa de seu pai, e o levaram consigo. Eles o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel por 20 anos. Sansão, infelizmente, sucumbiu à cultura idólatra ao seu redor e tomou decisões lamentáveis. No entanto, em Hebreus 11, versículos 32 e 33, ele é mencionado no rol dos heróis da fé do Antigo Testamento, ao lado de figuras como Daniel. Essa inclusão nos enche de esperança, pois mostra que, apesar de suas falhas, Sansão foi capaz de entender uma coisa importante. Ele acreditava que Deus poderia usá-lo para cumprir sua vontade.